Olá a todas e todos. Hoje é 22 de abril e abril é o mês em que o Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região completa aniversário. 30 de abril, 61 anos. Vou falar com o presidente, Josinaldo José de Barros, o cabeça, para contar um pouco da história do sindicato, mas focar principalmente na realização da diretoria atual, que é a diretoria Metalúrgicos em Ação. Cabeça, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, João, graças a Deus, tudo em paz. Mais uma vez aqui, vamos bater um papo aqui sobre o sindicato. Cabeça, ao organizar a entrevista, eu pensei em a gente falar em obras e melhorias, acordos salariais e de PLR, ação na base por meio de CIPA, sindicalização e representante sindical. Aí, se você quiser introduzir algum outro assunto, fique à vontade. Agora, eu tenho observado muitas obras e melhorias que o sindicato tem feito aqui na sede, reformou a sede, colocou energia fotovoltaica, que são as placas de energia solar, fez obras na colônia de férias, inclusive colocou ar-condicionado em todos os apartamentos, fez muitas obras no clube de campo. Então, eu quero dizer que uma das marcas dessa gestão será a realização de obras. Olha, João, o sindicato completa agora 61 anos, dia 30 de abril, e o sindicato tem essa marca de estar sempre ampliando, né, os espaços que a categoria usufrui. E o clube de campo é o espaço mais usufruído pela categoria, porque lá nós temos um complexo esportivo, temos quadra, temos campo de futebol, temos o clube em si, com todo o parque aquático, piscinas aquecidas, cachoeiras, sauna. Temos quase 200 quiosques lá, aliás, nós construímos mais 20 agora, reformamos a churrasqueira coletiva, fizemos um gramado novo, né, há um ano e meio atrás, e estamos ampliando, vamos fazer mais coisas. Então, as obras são essenciais, porque as coisas precisam ser modernizadas, precisam ser ampliadas, precisa aumentar esse espaço que os trabalhadores tanto usam, que é o clube de campo. Certo. O trabalhador passa a semana inteira na fábrica, aí quando chega final de semana ele não vê a hora de chegar no clube. Sim. Com a família, porque é um lazer barato, é perto da casa dele. Sim. E tem todo conforto, né? Tem piscina, tem prainha, tem uma área muito boa para as crianças, tem natureza, tem trilha na mata, enfim. Tem o pesqueiro? Tem o pesqueiro, tem society. O clube nosso é grande, é completo, e a categoria, além de gostar, tem famílias que foram criadas dentro do clube, né? O clube tem 37 anos de existência e muitos metalúrgicos criaram os filhos lá dentro, até os netos já estão sendo criados lá dentro. Então, o clube é um local, eu diria hoje, um ponto de encontro dos finais de semana da categoria metalúrgica. Certo. Então, por isso que a gente não pode parar de estar fazendo obra e de ampliando. Uma obra recente que chamou muito a atenção foi a Oca, né? E agora vai ser inaugurada uma trilha. O que vem ser a Oca e por que a trilha? A Oca nada mais é que um quiosque no modelo de uma casa indígena, né? É uma casa, um quiosque coberto de palha, bem daquele estilo indígena mesmo, por estar dentro de uma área bem verde, bem natural. Nós batizamos de Oca e vamos construir mais duas, e dentro desse mesmo clube também já foram construídos 20 quiosques que já foram entregues. 4 banheiros, 2 masculinos, 2 femininos, já foram entregues agora também. Então nós estamos ampliando. E o clube é uma marca, né? Sim. O Clube dos Metalúrgicos é uma marca na cidade. Sim. Aquela região ali era uma região totalmente esquecida. Depois do clube, aí foi a linha de ônibus, o terminal de ônibus para lá, foi o sindicato que asfaltou a Rua Galáxia, pagou asfalto e foi virando a referência do bairro. Sim. O Clube dos Metalúrgicos hoje é a referência do Parque Primavera. Todo mundo que vai para aquela região fala, olha, é no Clube dos Metalúrgicos, é próximo ao Clube dos Metalúrgicos, não virou uma marca. Então, graças a Deus, a categoria tem esse desafio de manter esse padrão. São 7 alqueires e hoje é o maior complexo de lazer da região, certo? Sim, com certeza. E tem um campo, um gramado sintético, muito bom, em excelentes condições,
E também tem um ginásio poliesportivo. É um ginásio que é oficializado pela Federação Paulista, cabe 4.500 pessoas sentadas, né? Então, é uma infraestrutura muito bem feita e muito bem usada pela categoria e pelos sócios usuários, pelas parcerias que a gente faz também com os demais sindicatos. Tem diversos sindicatos que têm a parceria com os metalúrgicos e usufruem também. Cabeça, manteram uma casa, um terreno de 250 metros, dá trabalho e dá gasto. Manter 7 alqueires, como é que é? É muito mais gasto, muito mais trabalhoso, né? Lá no clube nós temos 36 funcionários só para cuidar do clube de campo. No total o sindicato tem 62 funcionários. Tá. Entre sede, subsede, a colônia de Caraguatatuba e o clube de campo. Mas só lá no clube tem 36. Colônia 36 de Caraguá. ou 37, se eu não me engano. Perfeito. A colônia de Caraguá, na praia do Porto Novo, também recebeu várias melhorias e mudanças. Que melhorias e mudanças foram essas? Bom, lá nós reformamos dentro de uma reforma geral, mexemos no estacionamento, aumentou o número de vagas. Nós ampliamos lá também, construímos mais um apartamento, que cabe 10 pessoas. Nós colocamos a energia fotovoltaica, né, que é a energia solar, Sim. que a gente fala, popularmente energia solar. E colocamos o ar-condicionado em todos os apartamentos. Então foram 76, agora vai para 77 ar-condicionado instalado nos apartamentos, porque cada apartamento tem 2 ambientes, então cada apartamento vai 2 ar-condicionados. Tá. Então todos os apartamentos lá hoje tem o ar-condicionado. Tá. Então foi feita uma reforma geral lá, melhorias na infraestrutura de energia também, trocamos a cabine primária, está sendo ligado lá uma energia com mais potência para absorver o consumo desses 77 ar-condicionado. Então foi trocado toda a cabine primária. Então, um investimento também alto. Sim. E a gente faz financiamento bancário aí para pagar prestações suavemente, mas tem que investir para a categoria. Perfeito. E aqui na sede onde nós nos encontramos também o prédio passou por reformas. Uma grande reforma, trocamos todo o cabeamento, porque o prédio já tinha mais de 20 anos. E você vê que as novas tecnologias vão exigindo estrutura do prédio, né? Cabeamento novo, todo o sistema de CPD, toda a área de processamento de dados, máquinas, computadores, enfim. Você tem que ir trocando, porque hoje você compra um computador, quando é com 3, 4 anos ele já não serve mais, tem um outro moderno que substitui. Então só aqui foi trocado mais de 40 computadores aqui na sede. E todo o sistema de cabeamento foram trocados para poder modernizar o prédio, que o prédio é um prédio já meio... Não é que é antigo, mas mais de 20 anos de construção. Sim. Há 20 anos atrás a gente não tinha nem sequer um celular com fotografia. Sim, né? sim. Então as coisas mudam e precisa ir adaptando. Perfeito, perfeito. Agora, Cabeça, aqui também foi colocado no teto aqui, foram colocadas placas, né, de energia solar. A energia solar, João, foi colocada na sede aqui, nesse prédio aqui. Sim. Foi colocado no clube de campo, lá no ginásio poliesportivo, na piscina aquecida. Tá. E foi colocado também lá na Praia Grande, lá na colônia de férias. Então, só não nas subsedes. Em Caraguá. Em Caraguatatuba tem. Caraguá, a sede principal aqui e no clube de campo. Perfeito, perfeito. Investimento alto. Agora, Cabeça, tudo isso demanda recursos, né? Demanda projeto, né? Orientação, envolvimento engajamento, melhor dizendo, da diretoria e dos funcionários, né? Mas é uma época em que nós estamos com pouco recurso, porque a reforma sindical trabalhista do Michel Temer cortou recursos sindicais. Como é que dá para fazer essas obras todas tendo um corte no recurso? João, é o seguinte, economizando tudo, né? Acho que a gente tem que economizar desde uma folha de papel, né, até a conta de energia, que é o que nós fizemos. A gente fez prestações para pagar, mas com a economia que a gente está tendo, principalmente na energia, a gente já paga essas prestações. O projeto fotovoltaico ele é autossustentável. Em 5 anos, você tem a economia do investimento que foi feito. Ele se paga. Ele se paga. E depois de 5 anos ele fica como se fosse quase de graça. Entendi. Né? Então as placas têm uma garantia de 20 anos e depois de 5 ele já está pago. Tá. Então é uma economia, é um esforço que tem que ser feito de início, porque há um investimento inicial, mas vale a pena
porque é uma economia para o resto da vida. E assim, a gente cortou muitas coisas. Né? E energia limpa, né? Energia limpa, energia renovável, energia que é bem mais barata. E é a coisa do momento, né? O planeta, todo mundo fala aí, as nações ricas se reúnem para discutir, né? O clima, as discussões do clima no mundo. Então, é o assunto do momento, energia renovável, energia limpa. Sim. Eu acho que desde uma residência a uma indústria, acho que se todo mundo puder fazer a sua parte, é importante fazer. Sim. Né? Então, o sindicato também tem essa marca de inovar. O nosso sindicato foi a primeira entidade da cidade de Guarulhos a tratar esgoto, por exemplo. Porque lá no Parque Primavera, no início dos anos 2000, o bairro despejava o esgoto dentro do clube. Aí, na época, o Pereira era o presidente, né? E foi construída uma estação de tratamento. Aí trata-se todo o esgoto que vinha do bairro e soltava no manancial já tratado. Tá. Então foi a primeira entidade da cidade a tratar esgoto. E hoje essa estação é da Sabesp. Tá. E fica dentro do clube de campo. Então nós temos vários exemplos positivos. E também, com certeza, foi o primeiro sindicato a implantar o projeto da energia solar. Tá. Foi o nosso sindicato aqui. Então, assim, a gente tem acompanhado, na medida do possível, das condições financeiras, acompanhado as exigências do tempo, né? Modernidade, tanto que a sociedade precisa para poder também ser autossustentável. Perfeito. Cabeça, além dessas obras, realizações, muda aqui, muda colar, adapta, põe energia solar, reforma a sede, troca, faz instalações elétricas, coloca ar-condicionado na colônia, faz melhorias no clube de campo, mas o sindicato, essencialmente, é a sua ação sindical na base. Sim. E este sindicato tem muita ação sindical na base. E eu destaco aqui dois aspectos, né? Que são os acordos de PLR, de participação no lucros ou resultados, e também a sindicalização. Né? Então eu queria que você falasse um pouco desse trabalho do sindicato, que é praticamente pioneiro, eu creio que dos sindicatos da categoria, nós é que temos o maior número de, não sei se é, mas eu creio que sim, maior número de acordos de PLR assinados, e também no momento em que o sindicalismo é muito atacado, foi muito atacado nos governos Temer e Bolsonaro, caiu a sindicalização no Brasil, mas a nossa não caiu. Nós estamos conseguindo manter, nós não conseguimos ampliar, mas nós conseguimos manter o número de sócios, porque o trabalho é duro, é pesado, todos os dias nós estamos em porta de fábrica, a diretoria todos os dias tem acordo de PLR e todos os dias tem sindicalização. É agendado sindicalização nas empresas e na medida do que o sindicato vai lá e faz uma assembleia para aprovar um PLR, na sequência já marca uma sindicalização para poder filiar os trabalhadores, sindicalizar os trabalhadores. É um trabalho duro porque a rotatividade, por mais que a gente trabalhe fazendo a sindicalização, a rotatividade no setor metalúrgico, ele representa 20% ao ano. Tá. Então, em média, né, se troca 20% do funcionário ao ano, em 5 anos troca a categoria. É verdade. Então, a rotatividade é alta. Então, essa sindicalização, que é feita todos os dias, ela é diluída nas demissões. Quando as empresas demitem sempre o mais velho de casa, certo, porque ganha um saláriozinho melhor, aí a empresa manda embora, contrata um ganhando menos, e aquele que é demitido geralmente é o que é mais velho de casa e é sócio do sindicato. Aí o sindicato tem que fazer toda a correria de novo para sindicalizar o que está entrando na empresa. Tá. Então não é fácil. E o que está entrando, aí você tem que falar, apresentar o sindicato para ele, porque ele é a maioria um jovem. Sim. Né? A empresa quando demite o cara que tem 50, 55, o cara, sim, que já está perto de aposentar ou aposentado. E entra um jovem. Aí o jovem não conhece a estrutura do sindicato, não sabe o que é o trabalho do sindicato, aí começa tudo de novo para orientar aquele trabalhador, sim, né? Ensinar para ele o que é o sindicato, mostrar para ele qual é a vantagem dele ser sindicalizado, botar na cabeça dele que o sindicato é ele próprio. Tá. E que ele está entrando ali naquela empresa, um jovem, mas tudo que ele está usando ali, está usufruindo, é o sindicato que deixou para ele, que negociou para ele, tá, com a ajuda daquele trabalhador antigo que saiu, que foi mandado embora. Tá. Que é a conquista das convenções coletivas de trabalho, que é a conquista da PLR, que é a conquista do reajuste salarial, enfim, dos benefícios que é negociado dentro da empresa,
tudo isso é uma luta que a gente tem que estar fazendo permanentemente e mostrando para o jovem que está entrando na fábrica que ele vai ser o veterano de amanhã e para isso ele precisa continuar lutando por esses benefícios. Perfeito. Cabeça, o acordo salarial deste ano, que tem a negociação coletiva, são muitos grupos patronais, né? Nem todos os grupos assinam a convenção, aí tem que, empresa por empresa, fazer aquela pressão, buscar acordos, né? Passa, digamos, novembro, dezembro, janeiro, correndo atrás disso para garantir o reajuste para 100% da categoria. Este ano, se não me engano, depois de 6 anos de INPC, nós tivemos um aumento real e um abono salarial também, é isso? Sim, é isso mesmo. Ia fazer 7 anos que a gente só tinha a inflação e esse ano, graças a Deus, além da inflação, nós conseguimos 1% acima da inflação, né? Que é o famoso aumento real. Tá. Então, por mais que o trabalhador ache que é pouco, mas num período de inflação baixa, né, inflação que não chegou a 5%, e a gente pegar 1% acima da inflação, é valorizar o trabalho, porque ficamos 6 anos só com a inflação. Tá. Todo o governo Temer, todo o governo Bolsonaro, nós ficamos só com a inflação. E aí agora com a mudança de governo, do governo Lula, a gente conseguiu, além de renovar as convenções, a inflação e mais 1% de aumento real, e além de um aspecto mais positivo para as negociações coletivas, que o próprio DIEESE divulgou agora, que 86,5%, quase 87%, das negociações coletivas feitas esse ano, sim, até hoje, tiveram aumento acima da inflação. Tiverá inflação ou acima da inflação. Sim. Então isso já é um avanço e a gente espera que para esse ano, na nossa database, na campanha salarial, em novembro, a gente consiga de novo uma reposição salarial com aumento real também. Cabeça, eu vejo, sobretudo da sua parte, né? Claro que isso expressa uma orientação da diretoria, mas há um empenho do presidente, que o presidente é quem, digamos que, puxa a fila, né? Um empenho grande para eleger o máximo de CIPA, né, nas empresas, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e agora também um representante sindical, que antigamente se falava delegado sindical. Por que essa preocupação do sindicato com a CIPA? Além da questão da saúde e segurança do trabalhador, por que o representante sindical? João, é o seguinte, você sabe muito bem que no Brasil, dificilmente a terceira geração toca uma empresa. Tem o fundador da empresa, sim, ele funda a empresa, ele cria a empresa, toca ela até morrer, aí o filho, né, que é o sucessor, toca ela até morrer. Já o neto, que é a terceira geração, 80% das empresas fecha com a terceira geração. Tá. No sindicalismo não pode ser diferente e não será nunca. Então o que acontece? Se a gente não fizer uma oxigenação da base, o sindicato no futuro ele pode deixar de existir. Tá. E oxigenar a base é eleger cipeiros e mostrar para o cipeiro a importância que ele tem dentro de uma fábrica, lutando por segurança no trabalho e as condições de trabalho melhor para o trabalhador, lutando também por um representante sindical, que no passado a gente chamava de delegado sindical, hoje é representante sindical, mostrar para ele que a sindicalização ela só vai ser mantida com a ajuda dele e com a consciência de classe dele. Então, esses trabalhadores que estão na base hoje, é eles que vão estar lá na frente, sabe, representando a categoria e dando continuidade ao trabalho. Então eu penso da mesma forma que tem problema nas empresas de sucessão, sim, sim, no sindicalismo também não é diferente. Ou a gente oxigena a base para ela estar junto com o seu sindicato, entendendo, conhecendo o que é o sindicato. O cipeiro ele tem que saber o que é o sindicato. Um representante sindical lá na fábrica que é eleito pelos trabalhadores, que está na Constituição, que empresas acima de 200 empregados tem que ter um representante sindical, eleito pelos trabalhadores lá da fábrica. Certo. Nós não podemos perder essa oportunidade, porque daqui a alguns anos o sindicato tem que continuar. Tá. O sindicato não pode morrer. O sindicato não morrerá, porém, ele não pode perder a qualidade, o padrão de representatividade. Certo. Sabe? Então, se você não preparar a sua base para ela participar e entender o que é o sindicalismo, a importância do sindicato na vida do trabalhador, lá no chão da fábrica, para equilibrar a relação capital e trabalho, para não deixar só um lado se fortalecer do ponto de vista político,
para isso que tem a Fiesp, tem os sindicatos patronais, precisa ter a entidade laboral, que é a representante dos trabalhadores, para poder também ter essa sobrevivência na discussão, na conquista, na manutenção dos direitos. Porque se a gente não ensinar para ele que está entrando na fábrica o que é o sindicato e para que serve o sindicato, ele acha que o sindicato é um prédio aqui no centro da cidade que pode fechar, que para ele não vai fazer falta. Tá. E aí cabe a quem está no comando aqui do sindicato, que é a diretoria atual. Eu sou o presidente, mas esse trabalho é coletivo e a diretoria faz isso todos os dias. Então cabe a nós que estamos aqui no momento buscar esse trabalhador, ensinar para esse trabalhador, para que ele possa estar se conscientizando da sua importância, não só na produção, no crescimento econômico, no sustento da sua família, mas também nas condições que ele tem que ter para poder ele estar lá naquela fábrica produzindo e que toda a categoria, as gerações que virão depois de nós, tenham esses mesmos benefícios. E para isso o sindicato é fundamental. Cabeça, dia 14 de abril aconteceu aqui na sede o encontro de mulheres, de trabalhadoras, e eu estou há 23 anos no sindicato e, a meu ver, foi o melhor encontro, mais representativo. Por que é importante trazer as mulheres para a vida sindical e por que é importante levar o sindicato até as trabalhadoras e por que é importante defender bandeiras como equiparação e contra o feminicídio? Bom, primeiro, as mulheres foram protagonistas na luta sindical, né? Na primeira Revolução Industrial, onde elas trabalhavam até 15, 16 horas diárias, sem nenhuma regulamentação de direitos. Então, por isso que conquistaram o Dia Internacional das Mulheres. E elas lutavam muito por redução de jornada de trabalho. Então, as primeiras greves que se tem registro na história, estavam lá as mulheres participando por redução de jornada de trabalho, que permanece até hoje essa luta, né, da redução para 40 horas semanais. As mulheres hoje também, elas representam em todas as instâncias. Por mais que ainda tenha muito a conquistar, que a mulher só veio ter o direito de votar em 1932 com Getúlio Vargas, uma coisa recente, coisa de, 90 anos. E isso, as mulheres têm mostrado qualidade, competência, compromisso e seriedade naquilo que representa. Então, é indispensável saber que tem uma categoria, hoje nossa categoria, ela tem no mínimo 22% de mulheres, né, na base. Tem que inserir as mulheres, porque as mulheres também são, hoje, a maioria dos eleitores, do eleitorado brasileiro. É de mulheres. 52% é mulher. Sim. Então como que você vai falar que mulher não tem que estar na luta? Na política, nas representações? Tem que estar. Em todas as discussões, principalmente de luta de classe, as mulheres têm que estar na linha de frente, porque são elas as principais vítimas. Elas trabalham na fábrica durante o dia, quando chega em casa vai cuidar de filho, de casa, né? Tem a jornada doméstica ainda final de semana. Então não tem como deixar as mulheres fora dessa luta e principalmente de todas as conquistas. Tá. Elas são fundamentais nessa luta. Perfeito. Cabeça, o sindicato, além das questões que a gente chama de sindicaleiras, ou seja, das questões do dia a dia na fábrica, das reivindicações, dos problemas, dos BO que tem em todo o ambiente de trabalho, o sindicato ele tem uma postura cidadã, né? Assim, de ampliar o seu leque. Eu queria que você comentasse por que o sindicato entrou na luta contra a taxa do lixo em Guarulhos. Bom, primeiro, a taxa do lixo, há 2 anos atrás, quando ela foi aprovada na calada da noite, numa véspera de Natal, que o atual prefeito, sem nenhuma discussão com a sociedade, ele aprovou, ela tem vários erros, porque, por exemplo, a taxa do lixo não pode ser cobrada o mesmo valor de uma pessoa que ganha um salário mínimo e mora numa casinha de um terreno de 5 por 25, não pode ser cobrado o mesmo valor de uma pessoa que mora numa casa de 2.000 metros quadrados num bairro nobre de Guarulhos. Ou não pode ser cobrado de uma lojinha que tem lá 40 metros quadrados, não pode ser cobrado o mesmo valor de uma indústria. Sim. De uma empresa que produz mais lixo. Então não tinha critério de cobrança, valores de renda, de faixa de renda, e nem quantidade de lixo produzida. Tá. Então ela não foi discutida amplamente com a sociedade. E aí o sindicato entrou com um processo contra a taxa do lixo, né? Mas antes do sindicato, o PDT também entrou e ganhou, né,
liminar judicial, essa decisão judicial, o juiz decidiu favorável ao PDT e aí conseguiram mudar a legislação. O prefeito revogou. Durante os 6 meses que a justiça mandou segurar para que os poderes discutissem melhor o projeto, aí a sociedade se organizou, teve pressão em cima do prefeito, ele mandou um outro projeto para a Câmara revogando a taxa do lixo. Entendi. Então foi revogado. Mas além dos sindicatos metalúrgicos, o PDT foi o único partido da cidade que conseguiu essa decisão judicial. Tá. E aí hoje não tem mais a taxa do lixo. Porém, o prefeito criou um problema para os munícipes que, durante aquele período que a lei estava em vigor, quem não pagou está devendo e quem pagou, o prefeito não devolveu o dinheiro. Então tem esse imbróglio jurídico aí para que o cidadão procure seus direitos e busque isso legalmente. Perfeito, perfeito. Cabeça, você bate muito na tecla da reindustrialização. Quem conheceu Guarulhos, eu conheci Guarulhos faz uns 40 anos, era uma cidade repleta de fábricas, né? E grandes fábricas, né? Fábrica com 5, 6 mil trabalhadores, mais até. E se eu fosse listar aqui as empresas que a cidade perdeu nos últimos anos, eu ficaria aqui fazendo uma lista com 50 nomes, pelo menos. Muito. Se a cidade tem uma vocação industrial, por que ela está abrindo mão dessa vocação? É uma questão de reorganização do próprio mercado? É uma falta de uma ação mais efetiva do poder público? Ou porque a sociedade também não se engaja nessa luta, não entende a importância dessa luta? E como é que a gente faz para restabelecer a vocação industrial guarulhense? Olha, eu acho o seguinte, as cidades maduras, que a gente chama de cidades maduras, Guarulhos, São Bernardo, Osasco, Santo André, São Caetano, Mauá, que são as cidades que estão aqui na região metropolitana e que eram as cidades que seguravam a capital e toda a indústria automobilística, né, desde o início da industrialização, desde Juscelino, que veio, desde Getúlio, que começou a trazer a siderúrgica nacional para a Volta Redonda, e daí, nos anos 50 e 60, deu início aí à indústria automobilística. Essas cidades, elas foram crescendo, são muito aqui próximo à capital. O mercado imobiliário também foi assediando, porque vai faltando moradia e por estar próximo aqui da capital, os governantes deixaram de investir e de criar atrativo para a indústria. Aí a indústria está buscando cidades vizinhas, que atende as montadoras, atende os seus clientes e está próximo à capital. Então uma cidade igual Guarulhos, ela nunca pode parar no tempo de criar políticas públicas, de atrair novos investimentos industriais. Tá. E tem várias formas de fazer isso. O que não pode é um prefeito achar que a receita que está vindo para a cidade tanto faz vir da indústria como da logística. Sim. Sabe? O que acontece? A logística, quando ela vem, nada contra, mas vem uma baita empresa de logística, ela emprega lá 100 funcionários. Sim. Quando vem uma indústria grande, ela emprega 800, 1.000, 1.200 e o salário é maior. Sim. Na indústria o salário é maior, a massa salarial é maior, vai ter um trabalhador ganhando mais e gastando na cidade, e isso enriquece a cidade, melhora a economia da cidade, distribui renda com qualidade para a cidade. E Guarulhos, nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, só perdeu, não teve nenhum atrativo para trazer a indústria para cá, mas por uma série de coisas. Primeiro, como que uma cidade igual a Guarulhos tem o Parque Industrial da cidade de Cumbica, o Parque Industrial da cidade de Satélite, que arrecada 70% do imposto da cidade. Tudo que Guarulhos arrecada, 70% vem da cidade de Satélite, Cumbica e Bom Sucesso. E essa região ela ainda é abandonada, com ruas esburacadas, sem asfalto, sem água da Sabesp, sem iluminação pública, sem a segurança necessária para o empresário se instalar, manter sua indústria e gerar emprego e renda na cidade. Então falta muita coisa. Falta o parque tecnológico. Se você for para Sorocaba, tem um parque tecnológico que ajuda as indústrias a se desenvolver tecnologicamente. Se você for para Bauru, se você for para Piracicaba, São José dos Campos, Ribeirão Preto, todas essas cidades têm parque tecnológico para ajudar a desenvolver a indústria daquela região. Aqui só tem o Senai. E o Senai é da iniciativa privada, né?
Por mais que tenha o Sistema S, mas é uma administração dos empresários da iniciativa privada, não é do poder público. Tá. Um prefeito de uma cidade grande igual Guarulhos, ele tem que ter uma mente aberta, entender que nenhuma cidade, nenhum estado e nenhum país fica forte, será forte sem indústria. Se você tem uma cidade sem indústria, você tem uma cidade pobre, você tem uma cidade atrasada, você tem uma cidade sem crescimento, sem distribuição de renda e sem equilíbrio social. Então, é a indústria. Então, qualquer plano de governo, ele tem que ter a indústria como a principal fonte de renda e a principal economia tem que ser a indústria. Se você pegar países desenvolvidos igual a Alemanha, Japão, Canadá, Estados Unidos, França, Inglaterra, é a indústria que mantém aquele país, é a tecnologia agregada na indústria que eles exportam. E é isso. E por que Guarulhos não tem essa visão? Porque quem está na administração de Guarulhos nunca administrou uma empresa, uma padaria, uma lanchonete, nem uma família. Tá. Então, as pessoas precisam entender que voto tem consequência. Quando você chegar a época da eleição, que você vota no bonito, no cara bonito ou na mulher bonita, você não tem que votar no rótulo bonito, você tem que votar no conteúdo. Tem conteúdo, tem conhecimento, tem proposta, tem projeto, tem plano de governo. Não interessa se é feio, se é amarelo, se é cafuso, se é mameluso, se é negro, se é branco. Não interessa, o que vale é o plano de governo. Agora, a sociedade é vítima de suas decisões. Sim. Né? Todo povo tem o governo que merece. Então nós somos vítimas em Guarulhos de um governo municipal que não tem preparo administrativo para governar uma cidade do porte de Guarulhos. Tá. Sem indústria, Guarulhos vai ficar miserável. Tá. Cabeça, eu queria agora tocar numa questão pessoal, né? O dirigente sindical é um cidadão, tem família, tem esposa, tem filhos, alguns têm netos, etc. E a atividade sindical absorve muito. Aqui nos Metalúrgicos de Guarulhos eu falo que é de domingo a domingo. Por quê? Porque o clube de campo, você vai no clube de campo de domingo, os diretores estão quase todos lá. Agora, nesse momento em que está acontecendo o torneio de futebol, 8, 10 diretores, às vezes até mais, no domingo. Ontem estávamos todos lá. Então, esse pessoal ou trabalhou no sindicato durante a semana inteira ou trabalhou na fábrica. Um na Camis, outro na Mali, outros na Modini e assim por diante, mas ainda assim estão lá no sindicato no final de semana no clube de campo. Isso gera um sacrifício, né? E eu te pergunto, até que ponto compensa esse sacrifício de você não ter vida pessoal, não ter vida social, ou restringir a vida pessoal, a vida familiar, a vida social, em nome do quê? Em nome de um ideal? Bom, tem uma música de São Paulo que São Paulo não para, né? São Paulo não para. E muito parecido com São Paulo é os metalúrgicos de Guarulhos. Os metalúrgicos de Guarulhos não param. O sindicato não para, porque de segunda a sexta é porta de fábrica, sábado e domingo é o clube. Sem contar ainda que ainda tem, durante esses campeonatos no final de semana, tem ainda às vezes seminários, tem congressos que a gente participa e não pode parar. Então, o final de semana é campeonato de futebol, de campo, de salão, é o clube lotado e aí a diretoria acompanha. Então, o metalúrgico que vê o diretor na porta da fábrica de segunda a sexta de manhã, ele vai no clube domingo e ele vê o diretor do sindicato lá trabalhando, fiscalizando, organizando, né, trabalhando para o atendimento ser bem feito lá no clube. Então, o sindicato não para, o sindicato atua de domingo a domingo. O que vale a pena é que a gente foi eleito para isso. Tá. Nós temos um mandato. O associado deposita na urna o voto para a chapa 1 e essa diretoria tem esse compromisso. Então, não tem jeito, você tem que ir. Quem que vai organizar um campeonato? Nós vamos terceirizar a organização de um campeonato ou a diretoria tem que estar lá para receber o associado, receber o trabalhador lá no campo, ou na quadra, ou no clube? Então, é a diretoria que tem que estar na linha de frente. Então, todos, né? Quer dizer assim, todos da diretoria, aos finais de semana, a gente às vezes faz um rodízio para cada final de semana, pelo menos um final de semana por mês, o cara ter um final de semana com a família. Sim, sim. Né? Mas assim, 70% do tempo do dirigente sindical é dedicado para a categoria. Tá. Não tem jeito. Porque se ele não fizer isso, ele não dá conta de atender a categoria
e o associado chegar lá no clube, ele quer ver o diretor do sindicato. Entendi. Ele pergunta pelo dirigente que vai lá na porta da fábrica, fazer a assembleia, levar o jornal para ele, reivindicar a PLR, buscar as melhorias, as reivindicações. Então ele chega no clube, ele quer ver a direção do sindicato. Por isso que a gente tem que se dedicar, não tem jeito. É uma missão que, quando estiver no sindicato, tem que cumprir. Cabeça Josenaldo Zé de Barros, presidente do Sindicato Metalúrgico Guarulhos e Região. Por fim, eu queria fazer uma última, não é uma pergunta. Eu sei que você é um homem otimista, você é um homem muito ativo e está sempre pensando no futuro, pensando para frente. Queria que você deixasse uma mensagem de esperança e de otimismo aos trabalhadores, às trabalhadoras da categoria, aos demais trabalhadores e ao povo guarulhense. Eu acho que o nosso compromisso com a categoria ele tem que ser muito grande enquanto a gente tem essa responsabilidade de estar no mandato dado pela categoria. O recado que eu deixo, principalmente para as gerações mais jovens, é que procurem saber o que é sindicato, procure ficar sócio do sindicato, procure se envolver e buscar tudo aquilo que o sindicato construiu, conquistou para a categoria ao longo de mais de 60 anos. E saiba que na fábrica o sindicato é você. A direção do sindicato, a maioria dela fica afastada da fábrica porque fica representando toda a categoria. Então o trabalhador que está lá no chão da fábrica nesse momento, produzindo peças, ele tem que entender que por trás dele tem uma estrutura sindical, tem um departamento jurídico, tem um departamento de imprensa, tem uma assessoria técnica do DIEESE, né? Então nós temos economistas, nós temos jornalistas, nós temos advogados, nós temos toda uma estrutura que ela foi criada há mais de 60 anos e ela está à disposição de todo associado do sindicato. Porém, se o trabalhador que está lá na fábrica, ele não é sindicalizado e ele acha que não precisa do sindicato, ele está enganado. Porque tudo que ele tem lá foi uma luta lá atrás, foi uma conquista, foi uma greve, foi uma negociação. Alguns exemplos têm que ser dados. Até o adiantamento salarial, o famoso vale, dia 15 ou dia 20, está na convenção coletiva que ela é renovada todo ano. É um acordo coletivo, não está na legislação, não está na CLT. CLT manda pagar o salário uma vez por mês. Até o adiantamento salarial depende do sindicato negociar com a empresa. E aí vai desde a estabilidade de um acidente de trabalho, a uma aposentadoria de quem está em vias de se aposentar, que não pode ser mandado embora, sabe? O piso da categoria, porque senão um ajudante pode ganhar um salário mínimo. Então, trabalhador, tudo isso que nós estamos falando é luta sindical. E muitos daqueles, na época do governo militar, da ditadura, enfrentaram anos de chumbo, perseguições, mortes, que muitos companheiros foram embora, foram fuzilados, para que a gente hoje pudéssemos estar aqui dando esse depoimento, usufruindo de tudo que foi conquistado, mas a nossa missão é dar continuidade ao trabalho. Como falam os velhos companheiros, a luta continua. Obrigado, Cabeça. Você, trabalhador, trabalhadora, faça contato com o sindicato permanentemente, com os diretores em porta de fábrica, no clube de campo, na colônia de férias, nos eventos de CIPA, agora nas eleições de representantes sindicais, né? Mas também tem o telefone 2463-5300, você pode ligar, será sempre atendido. Temos o Facebook, temos o Instagram e temos um site que é atualizado permanentemente com informações de interesse dos trabalhadores, dos metalúrgicos e da classe trabalhadora em geral. Boa sorte, parabéns ao sindicato pelos 61 anos.